Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo livre acesso a ela, por estarmos aqui reunidos, prontos a ouvir a mensagem do Senhor, prontos a ouvir aquilo que o Senhor quer dizer às nossas vidas através da Tua Palavra. Para isso, Senhor, eu lhe peço, encha-me, Senhor, do Teu Espírito, para que essa mensagem venha incendiada pelo fogo do Teu Espírito, pelo poder que emana do Teu Espírito, a fim de encontrar guarida nos corações e nas mentes daqueles que ouvem. Enche o Teu povo do Teu Santo Espírito para poder receber a Tua palavra incendiada e que ela possa queimar dentro dos nossos corações, iluminar as nossas mentes e transformar as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Toda pessoa é conhecida e dá para se conhecer uma pessoa pelo modo com que ela vive a sua vida, né? Forma que ela enxerga a vida e como essa pessoa reage às circunstâncias que o cercam. Essa é a maneira de você analisar e ver como uma pessoa é, pelo modo que ele vive a vida e como ele reage às circunstâncias que o cercam. O Evangelho, ele separa, ele divide a humanidade em dois grupos apenas: os crentes e os incrédulos. O Evangelho não divide em mais nada do que isso. Para o Evangelho de Cristo, então, existem dois grupos de pessoas: os crentes e os não crentes, ou os incrédulos. Não existe meio termo, não existe intermediário. Ou é crente ou é incrédulo, né? E é interessante porque muitas vezes as pessoas tentam usufruir, usurpar daquilo que vem do Evangelho como se pudesse, né? E não é bem assim, né? Tem pessoas que pensam que podem ter uma postura, uma posição ou frequentar determinada igreja e ele se torna crente. Eu queria, antes de detalhar esse precioso e valoroso versículo bíblico, eu queria compartilhar um texto com a igreja, que está em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 24 em diante, diz assim: O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: As gentes que transportastes e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: Levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra.
Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cutá fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os Sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíam sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentro das quais tinham sido transportados. Olha que coisa interessante desse texto, só para complementar aquilo que eu estou dizendo. Naquela época, os povos, quando dominavam e conquistavam outros povos, eles levavam cativos daqueles povos para a sua terra e levavam pessoas da sua terra para ocupar aquelas regiões conquistadas, junto com o remanescente do povo que ficara ali. Aí aquele povo, da Síria, quando conquistou ali a região toda de Samaria, dizem que quando eles estavam ali, Deus mandou leões que iam e comiam e atacavam aqueles povos, matando muitos deles. Eles foram e disseram ao rei: olha, o Deus deles estão enviando leões que estão matando o nosso povo. Nós precisamos ter alguém que nos ensine a temer, a seguir a religião deles, a seguir, a forma deles adorar o Deus deles também, que era costume desses povos. Eles entendiam que eles também precisavam aprender a servir, de certa forma, os deuses deles, para que eles pudessem ser bem-sucedidos naquela região conquistada. Só que aí a gente vê que eles foram fazendo isso e ao mesmo tempo servindo aos seus deuses. Então mandaram um sacerdote de Israel que estava exilado para lá, para ensinar eles a temer ao Senhor. E eles ensinavam eles como temer ao Senhor. E aí eles passaram a temer ao Senhor e ao mesmo tempo continuando a servir os outros deuses. Isso não é diferente de muito que acontece hoje em dia. Tem gente que vem e pensa: poxa, é só eu aprender como eu temo o Senhor, como eu leio a Bíblia, como eu oro ao Senhor, que Ele vai me dar as bênçãos que dá para aqueles que de fato temem o Senhor. Basta eu crer em Jesus Cristo, eu frequentar uma igreja, eu aprender com um sacerdote, com um pastor ou alguém que me ensine como eu devo fazer, como eu devo agir, e certamente eu vou ter as bênçãos, mesmo que eu continue servindo outros deuses, mesmo que eu continue vivendo a minha vida no mundo, mesmo que eu continue fazendo o que eu fazia antes e vivendo como eu vivia antes, eu posso servir a Deus e viver essa vida. Não é diferente da realidade factível de muitos dentro da igreja hoje. Então tem muita gente dentro da igreja que, por frequentar uma igreja, por aprender algo, eles pensam que eles podem estar temendo ao Senhor e vivendo ao mundo e vão ter as bênçãos de Deus sobre eles. Então basta eu usar uma expressão crentez, basta eu pegar um versículo da Bíblia e usar como os crentes fazem, basta eu colocar nos umbrais das minhas portas, basta eu colocar nos meus carros: o Senhor é meu pastor, basta eu colocar tudo posso naquele que me fortalece, basta eu colocar versículos bíblicos, mesmo que eu não viva eles, que vai dar certo, que vai ser bom. Nos parece não muito incomum do que a gente tem visto hoje em dia. São pessoas pagãs vivendo como crentes e querem que as coisas aconteçam, e vêm ensinando e praticando coisas que não são cabíveis
acreditando na paternidade universal de Deus ou na fraternidade universal dos homens, o que é uma falácia, porque o que torna Deus Pai não é chamá-lo de Pai, não é acreditar que Ele é Pai. O que torna Deus Pai é muito claro o que a Bíblia diz: pois todos aqueles que o receberam, Cristo, foi-lhes dado o poder, ou seja, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Então, somente quem recebeu Cristo em seu coração pode chamar Deus de Pai. O próprio Cristo disse para os fariseus e escribas que se achavam povo de Deus, disse: eu sou filho de Deus, e vós, eu estou aqui para o meu Pai, e vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Então precisamos primeiramente discernir essas coisas, porque não basta olhar para um texto, não basta usar a Bíblia em forma de clichê, em forma de expressão de pensamento, de força positiva para enfrentar as coisas. E é isso que eu quero destacar nesse texto, nesse grande, precioso versículo da palavra de Deus. Primeiramente, ele diz aqui: sabemos que todas as coisas cooperam. Sabemos, ele começa, sabemos. Quem é que sabe? A quem que ele está dizendo? Todo mundo sabe? Ele está falando que todas as pessoas sabem? Ou ele está dizendo, sabemos, somente aquele que tem o Espírito de Deus? Ou somente aquele que de fato é crente sabe? Veja uma coisa, a gente precisa entender certas coisas que às vezes a gente não percebe, né? Existe uma parte da humanidade que segue uma visão que é chamada de teoria da contingência, ou seja, para eles tudo é acidental. Todas as coisas que acontecem na vida é por acidente. Então você está andando no percurso da sua existência e pode enfrentar alguns acidentes improváveis e inesperáveis. Tudo é acidental, tudo que acontece em nossas vidas é acidente de percurso. E a outra parte, que não segue a teoria da contingência, chamada teoria da contingência, é aqueles que seguem a teoria do fatalismo, que ensina que tudo que acontece, tudo que é porque tem que ser. Não importa o que o homem diga, o que o homem faça, o que acontece, o que vai acontecer, porque tem que acontecer, vai acontecer. Essas duas formas de pensamento, de percepção de vida ímpia da vida, são os ímpios que pensam assim. O que tiver que acontecer, vai acontecer, o que tiver que ser, será. Ou tudo é um acidente. O intrigante é que tem muito crente que pensa igual, que enxerga da mesma maneira. Isso é uma forma de expressão, essas duas são as maiores expressões de ponto de vista ímpio da vida. Ímpio quer dizer não crente, incrédulo, que não é povo de Deus. Como é que o crente enxerga a vida? Qual a diferença? É que o crente enxerga a vida pela doutrina da certeza. O crente não segue a vida pelo aquilo que é casual, acidental, nem aquilo que é fatalístico. Ele segue pela certeza, ou seja, fé é a certeza das coisas que se espera, a prova das que não se veem. O crente é aquele que enxerga o presente pela luz do futuro
enxergam hoje pela perspectiva da eternidade. Essa é a diferença. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo está dizendo, sabemos, quem sabe? O crente. Porque tudo que ele enxerga é com a certeza de que ele está vendo lá na eternidade, de que ele tem o Espírito. O apóstolo Paulo disse na sua carta aos Coríntios, disse que as coisas do Espírito de Deus são loucura para o homem natural, e eles não conseguem compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tem um bando de gente que quer tentar discernir as coisas de Deus sem ter o Espírito de Deus. Sem ter o Espírito de Deus. Querem declarar positivamente as promessas de Deus sem ter o Espírito de Deus. Veja que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, independente do que seja, boas ou ruins. As coisas ruins não são fatalidades, acidentes. As coisas ruins também fazem parte do propósito. Elas cooperam, por mais que sejam difíceis, por mais que sejam complicadas de compreensão, mas aquele que é crente sabe que todas as coisas, todas, desde as menores às maiores, desde as melhores como as piores, cooperam para o bem. É incrível como nós crentes devíamos andar por fé, e aqui chama-se a atenção: o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É interessante quanto o crente acredita em Jesus, mas não acredita nas suas promessas. Muitos dos crentes, aí eu falo dos crentes, quando Jesus diz assim, homens de pequena fé, ele não está dizendo homens sem fé. Ele não está chamando atenção para pessoas que não têm fé. Por isso que o texto bíblico não pode ser compreendido, analisado e vivido por quem não tem fé e não tem o Espírito de Deus, por quem não foi regenerado. Então, sim, ele está chamando de pequena fé, ele está dizendo assim, homens de fé insuficiente, de fé inadequada. Ou seja, homens que creem na vida eterna, creem que Jesus Cristo veio, que morreu por nós, que levou os pecados na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia. Eles creem em tudo isso, mas eles não creem nas promessas de Deus. A verdade é que quando as circunstâncias vêm, as suas reações são as piores possíveis. São inadequadas. Não são compatíveis com a fé que ele professa. Pandemias, rumores, dificuldades, quaisquer que sejam, quais são as suas reações diante das circunstâncias? Às vezes creio em uma ou outra promessa, mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos deu muito preciosas promessas. São muitas as promessas contidas na palavra de Deus. E por quê que nós não confiamos nelas? Quando eu olho a vida na perspectiva da eternidade, hoje, isso me dá segurança, alegria, conforto, paz interior, de saber que o meu Deus está no controle de todas as coisas, que o meu Deus é Deus, que Ele tem poder de mudar tudo, que Ele pode mudar tudo, que Ele pode fazer tudo. Mas quando eu não consigo fazer isso, quando eu não confio nas promessas de Deus, o meu agradecimento fica verbal, porque a maior forma de agradecer a Deus é confiar nas suas promessas. Essa é a forma de gratidão que temos que ter com Deus.
Então precisamos entender o que a Bíblia diz. Num rico e precioso versículo, ela diz muita coisa. Então, sabemos, somos crentes. Quem sabe? Nós, crentes. Quem não é crente não sabe. Quem é crente diz de boca para fora. Quem é crente só apenas é eco de quem diz. Só de ouvir falar. Reverbera o que as pessoas estão dizendo com um positivismo, como se aquilo fosse dar certo. Outra, sabemos que todas as coisas, ele olha para todas as coisas uma perspectiva diferente, não casual, nem fatalístico, mas de certeza, de convicção, porque não está baseado no que ele vê aqui, está baseado nas suas promessas na eternidade, à luz da eternidade. Agora, quem? Todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Jesus, além de dizer sabemos, ele diz quem é esse? Ainda reforça o que esse crente é. O que essa pessoa que sabe e que vive e que vê as coisas sob a perspectiva da eternidade tem de bem e que considera e entende que todas as coisas cooperam. Primeiro, daqueles que amam a Deus. É engraçado como todos dizem: eu amo Deus, eu amo Jesus. Põe imagens, põe fotografias, elevam, escrevem coisas, mandam mensagenzinhas diárias nos celulares. Eu amo Jesus, eu amo. Esse amor sentimental, romântico, emocional, que é tudo menos amor de verdade. Porque a palavra de Deus também diz que o intuito do Evangelho é o amor. E o amor procede de três coisas: um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Primeiro, se o seu coração está contaminado, não foi purificado pelo velho homem, pelas velhas personalidades, pelos velhos hábitos ruins, que não são coniventes e condizentes com a palavra de Deus, se você não passou pelo processo da purificação de Deus, se o seu coração está contaminado pela amargura, pelo ressentimento, pela imaturidade, pela infantilidade, está cheio de ranço, como é que você pode falar de amor? Se o seu coração não está cheio de santidade, como é que você pode falar de amor? Outra, a boa consciência. Se não é a consciência do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, mas é a boa consciência do que é agradável a Deus. Se eu não tenho a consciência de fazer tudo aquilo que agrada a Deus, como é que eu posso dizer que eu amo? Como é que eu posso dizer que eu amo? Se eu só faço aquilo que me agrada, se eu só vou buscar aquilo que é para o meu bem-estar, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? E outra, que não tem fé fingida, está cheio de gente fingindo a fé, com uma fé que não é fé, é crença, que só busca a Deus por aquilo que Ele faz, que só busca a Deus quando está precisando de alguma coisa. Que fé é essa que não te leva a uma mudança de vida? Tiago diz na sua carta: mostre a sua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Obras de santidade, obras de transformação, obras de obediência a Deus. Se eu não consigo obedecer o que a palavra de Deus diz, se eu não consigo obedecer o que Deus determina, que fé é essa que eu estou querendo dizer que eu tenho? Estou fingindo uma fé. Se eu não consigo me desprender, me desvencilhar dos velhos hábitos, da velha natureza, que fé é essa?
A fé de que eu acho que eu posso crer em Jesus para a salvação e ter a minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. Que fé é essa? Então, a palavra de Deus está dizendo aqui, no versículo, então, aqueles que amam de fato a Deus, aquele que obedece ao meu mandamento, este é o que me ama, diz o Senhor. A primeira coisa que precisamos saber é que não é eu que amo primeiro, eu só posso amar porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Então, aquele discursinho de amor, de amar o Senhor, de colocar Jesus, de fazer um monte de coisa, não serve. Jesus aqui, a palavra de Deus não está dizendo para aqueles que dizem amar a Deus, mas para aqueles que amam de fato a Deus. O amor de Deus nos coloca prensados na parede, porque o amor de Deus é um mandamento. O amor que Deus quer aqui é um mandamento. E Jesus diz aqui: se você amar mais a sua esposa, se você amar mais os seus filhos, se você amar mais quem quer que seja do que a mim, você não é digno de mim. Então, que amor é esse? Que põe Deus apenas como servo das suas necessidades. Você ama um monte de gente, um monte de coisa à frente dele, e quer dizer que o ama? Pois o mandamento maior não é esse? Amar a Deus toda a sua força, todo o seu coração, toda a sua mente, todo o seu ser. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Então esse é o que ama a Deus. Esse é o que ama a Deus. E aí ele não para por aí. Ele disse: quem é que pode, de fato, quem é, por quem todas as coisas cooperam? Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. As coisas ruins que acontecem às pessoas acontecem pelo pecado, acontecem por punição, acontecem por negligência, mas para aqueles que de fato podem enxergar como benefício, são aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. É interessante que ele diz chamados, né? Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra chamado dá um destaque aí. Não é para um conselho. Chamado é um alistamento. Grosseiramente falando, você está em casa e chegar uma ordem, o governo dizendo: apresenta-se no quartel que você foi chamado. Apresenta-se, é uma ordem, é uma ordenança de Deus, é uma incumbência de Deus, é uma declaração de Deus. Você pode até fugir, mas Ele determina, vai ter consequência. E todos nós temos um chamado. Há pessoas que têm chamados diversos. Uns são chamados para pregar, outros são chamados para ensinar, outros são chamados para evangelizar. E aí diversifica esses dons. Mas não está falando de dons. Ele está falando de todos os crentes. Todos os crentes são chamados para um propósito maior: a glória de Deus. Qual que é o propósito do chamado de Deus para todos nós? A glória dele. Glória dele que beneficia quem? Nós. Quando estivermos na eternidade com o Pai, nem sol nem lua existirá a glória de Deus que vai nos iluminar. Nós devemos viver para a glória de Deus. Fomos chamados a viver para a glória de Deus. Veja, quando Jesus estava longe, foram avisá-lo, trazendo um recado de Marta e Maria, seus grandes amigos, que o irmão Lázaro estava doente.
muito doentes, precisavam dele. Ele ficou lá mais 2 dias e não voltou imediatamente, né? E aí ele disse: vamos voltar. Depois de 2 dias, os discípulos, que Lázaro dorme. Eles não entenderam. O discípulo de Jesus estava falando, ele morre, e disse: essa enfermidade é para a glória do Senhor. E quando ele voltou lá, né, Marta e Maria achou, o Senhor chegou tarde, já não dá mais para fazer mais nada, ele já foi enterrado, faz 4 dias que está sepultado, lacrado. Falou, ele chorou por ver o que o pecado faz, que as doenças são causadas na maioria das vezes pelo pecado circunstancial, mas ele foi lá, mano, retira a pedra, sai para fora. Pai, que eles te glorifiquem, isso glorifique ao Senhor. Então muitas vezes o que nos acontece, de bom ou de ruim, deve ser para a glória de Deus em primeiro lugar. O propósito é que o Senhor seja glorificado através da minha vida, pela minha fé, pela minha reação, pela minha postura diante de qualquer que sejam as adversidades circunstanciais. Toda a vida que não tem propósito, ela não tem significado nem sentido. Por isso é que as pessoas entram em parafuso. Agora, o propósito do crente é a glória de Deus. O propósito do crente não é a sua glória própria, mas a glória de Deus. A glória de Deus. Por fim, nós vemos aqui, qual é esse bem? Como é que eu posso entender que coisas ruins, adversas, contraditórias pode fazer bem para mim? Que bem é esse? Pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Que bem é esse? O bem maior, nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Nos tornar semelhante a Cristo Jesus. Esse é o bem maior das nossas vidas. Tudo aquilo que nos acontece é para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, para nos fazer atingir cada dia mais a varonilidade do varão perfeito, Cristo Jesus. É sermos como Jesus, aquele que se tornou o que nós somos, para nos possibilitar sermos o que Ele é. Ele é. Por isso que a palavra de Deus diz na carta do apóstolo Pedro, as grandes e preciosas promessas são dadas a nós para nos tornarmos participantes da natureza divina, até que nós sejamos cada dia mais como Cristo é, parecido com Ele. Pequenos Cristos, moldados pelo Espírito Santo e mudando todas as coisas ao nosso redor. Essencialmente diferentes, capazes de olhar até para a circunstância e enxergar a circunstância com uma perspectiva. O próprio Cristo, que lá no Getsemane, saindo o sangue pelos poros, antes de passar por tudo aquilo que ele ia passar, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas cheio do Espírito, fortalecido pelo Espírito, ele disse o quê? Mas seja feita a tua vontade. Foi para isso que eu vim. Uma das coisas mais importantes para o crente e que ele não percebe é que o crente de verdade tem algo maravilhoso para dizer. Ele pode dizer Pai. Ele pode chamar Deus de
Pai. E se ele entende o valor, a preciosidade disso, ele descansa no colo dele. Muitas das nossas orações não têm sentido, não têm valor, não têm peso, porque nós esquecemos de começar nos dirigindo a Pai. Porque muitas vezes nós que podemos chamá-lo de Pai, não o chamamos de Pai. Não o consideramos lá no íntimo Pai. Não achamos que podemos chamar Pai quando é tudo isso que nós podemos fazer. Pai, quando Jesus ensinou a oração modelo lá no Sermão do Monte, eu vou te ensinar o modelo de oração. Começa como? Pai Nosso. Ele estava falando para quem? Para os discípulos. Chama Pai, Pai, Pai Nosso. Aqueles que não têm o poder, a autoridade chamada de Pai, o chama toda hora. E aqueles que têm o poder, a autoridade chamada de Pai, têm dificuldade de fazê-lo. Não deixe nas suas orações de começá-las se referindo ao Senhor como Pai. Se você é crente, já começa por aí. Para que a gente possa ter esse Espírito de Jesus em nós podemos dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode me livrar de todas essas coisas, mas se não for, Senhor, que eu esteja pronto a fazer a Tua vontade e glorificar o Teu nome, que eu seja um com Cristo, assim como Ele é um com o Senhor. Essa é a diferença. Não use a Bíblia como um clichê. Não pegue versículos bíblicos para te estimular e para ser uma forma positiva de ver a vida. Entenda o que a Bíblia diz. Entenda o que a Bíblia está dizendo. Você só pode declarar isso para a sua vida, viver isso, se você sabe. E você só sabe se você é crente. E você só é crente se você ama a Deus de fato e se você entende o seu chamado para a glória dele. Então, em nome de Jesus, as pessoas vão continuar indagando. As pessoas vão tentar usar o homem natural de até das coisas de Deus, tentando decifrar e achar que se ele declarar, como eu falei no início, como os povos antigos dominavam. Vamos aprender como falar isso, como orar assim, como dizer, me ensina como é que eu faço, como é que eu falo, me ensina onde está esse versículo bíblico que eu quero escrever lá no espelho do meu banheiro, todos os dias, para eu falar aquele espelho e ler aquele versículo. Me ensina a colocar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué. Eu vou colocar em todos os lugares. Me ensina a fazer isso no meu carro, porque assim eu sei que eu vou estar cheio de Deus. Não, transforme os versículos bíblicos, a palavra de Deus, em clichês, em pensamentos positivistas, em expressões de força de expressão. Você só pode fazer aquilo que você entende. Você não precisa ficar lendo versículos para entender, você precisa praticar aquilo que está dizendo a palavra de Deus. Se você é crente, você sabe que todas as coisas, todas, independente do que seja, ainda que você não compreenda, mas você sabe que não é acidental, nem fatalístico, você tem a certeza pela perspectiva da eternidade, que tudo coopera para que nós estejamos gozando na eternidade, mesmo que na temporalidade seja difícil, a eternidade nos é garantida. Todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Muitas pessoas enfrentam seus problemas de forma corajosa. Muitas pessoas reagem bem às suas circunstâncias.
Mas só o crente de verdade sabe dessas coisas. Só o crente de verdade tem a perspectiva da eternidade, porque ele tem o Espírito para revelar o que ele não sabe e para fazê-lo lembrar daquilo que Jesus ensinou. Se você não é crente, começa a buscar de Deus e diga: Jesus, vem fazer morada no meu coração. Lembra-se que o Evangelho separa, eu reitero, a humanidade apenas em dois grupos: os crentes e os incrédulos. Se você não tem Jesus, se você não o recebeu, você não é crente, você é incrédulo. Seja crente, receba Jesus. E você que recebeu, confie nas promessas. Não confie só no fato de Jesus ter te levado à salvação. Saia da inércia da sua vida, porque a inércia é o grande adversário da fé. Caminhe, amadureça, cresça na direção de Cristo, na direção das suas promessas, para que você se torne, para que nós nos tornemos semelhantes a Ele. Amém? Vamos orar.